Olá pessoal do canal, tudo bem? Gente, eu já fiz aqui uma propaganda deste livro, eu cheguei aqui na metade dele, ó. Esse livro aqui é espetacular, é o livro do meu amigo, ex-adventista, nosso irmão Gleison Pércio. Este livro aqui, com certeza, eu ainda não li os outros 2 volumes, em nível de língua portuguesa, provavelmente nós teremos uma das melhores obras literárias refutando o adventismo do 7º dia. O Gleison está de parabéns. Eu quero, assim que eu terminar de ler, fazer uma entrevista com ele, porque esse livro aqui ficou belíssimo, muito bem escrito. E o que eu gosto do Gleison é que ele não faz como nós apologistas fazemos, a gente age tecnicamente, mas ele fala muito de questões espirituais e dos demônios atuando na mente do sectário. E se tem uma coisa que eu observo que as mentes ficam embotadas, muitas delas envolvidas no mundo sectário, é justamente com a cegueira espiritual. Você mostra para a pessoa, olha, está escrito. Eu me lembro que uma vez eu estava discipulando uma senhora, aliás, a neta de uma senhora, ela tinha ido na igreja, então eu fui lá discipulá-la. Ela pediu discipulado, fui eu e uma outra pessoa, nós fomos fazer o discipulado. E aí a avó da moça chegou e disse assim, o senhor é crente? Eu falei, sim, sou evangélico protestante. Ela falou, eu sou católica. Eu falei, a senhora tem uma Bíblia católica que a senhora usa? Ela falou, tem. Tem a Bíblia Ave Maria. Eu falei, pega lá. Aí eu li, eu acho que não me engano, na Bíblia dela é o Salmo 113, sobre os deuses, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam. E fui lendo lá o Salmo para ela. Aí, e a casa dela estava cheia de imagem. Aí eu falei para ela, isso não lhe diz nada? Ela pegou a Bíblia de volta, pôs assim junto dela, a Bíblia que eu havia lido os textos, condenando a idolatria. Ela falou assim, fique com a sua Bíblia, que eu fico com a minha santinha. E foi embora. A neta ficou pasmada com o que ela viu. Então, o que aconteceu naquela sala, naquele momento? Uma cegueira espiritual. Eu peguei a Bíblia dela, mostrei para ela que a Bíblia católica da Ave Maria estava condenando aquela idolatria toda que havia na casa dela, porque ao redor da casa toda, da sala, havia santos, mas vários santos, não é só a Senhora Aparecida, havia outros que eu nem conheço, de tanto santo que havia naquela casa. Então o que nós observamos? Nós observamos uma cegueira espiritual na vida das pessoas. E o Gleison fala muito disso, que o adventista é muito cego espiritualmente, cego por Satanás, e que a gente tem que orar sobre ele antes de levar o evangelho para essa pessoa, para eliminar o obstáculo espiritual, o demônio que está agindo na vida dele. Então eu achei muito relevante esse testemunho do Gleison. E aí na página 219, ele vai contar o dia que a ficha começou a cair para ele. Foi há alguns anos atrás, inclusive. E ele fala que tudo começou com o livro de Hebreus. Porque ele pegou lá Hebreus capítulo 10, 19, que diz assim, sendo assim, irmãos, temos plena ousadia para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Aí ele comenta assim, imediatamente esse verso me chamou a atenção. Um verso que eu já tinha lido tantas vezes no passado, agora me chamava muito a atenção. Mas por que agora? Por que não antes? Analisando hoje com mais frieza no mundo espiritual, isso foi como se o Espírito Santo me chacoalhasse e me praticamente sublinhasse esse verso na minha frente, quase que esfregando a Bíblia na minha cara. E isso não é exagero, foi exatamente assim que eu me senti. Mas eu ainda assim resisti, procurei achar sentido para aquilo. Pensei comigo, como pode Paulo estar falando sobre entrar no lugar santíssimo com ousadia se essa porta só se abriu em 1844? Vocês estão entendendo? A ficha dele começou a cair. Isso aqui é espetacular. O texto bíblico de Hebreus é claro. Nós estamos na presença do Pai, pelo sangue de Jesus, e entramos no Santíssimo quando oramos, e lá está Jesus. E aí então, ele fala que o Espírito Santo levou ele a meditar em Hebreus 6,19, que diz assim o texto de Hebreus. Essa esperança é para nós âncora da alma, firme e segura,
a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus está no Santíssimo assim que ele é assunto aos céus, não vai entrar em 1844. E é engraçado que nós temos uma confusão no Adventismo, porque Iran Edson, que é o que inventou a doutrina do juízo investigativo, fala que ele só entrou uma única vez a partir de 1844. E aí a Ellen White vai inventar que ele vai entrar uma vez por ano. Mas nenhuma das duas teses batem com a Bíblia, que diz que ele está intercedendo por nós o tempo todo. Aí ele ainda cita Hebreus 9:8. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Ou seja, só após Cristo o caminho para o Santo dos Santos foi revelado e aberto. Por quê? Porque quando Jesus é assunto aos céus, ele entra nesse Santíssimo, que é uma figura, obviamente. Aí ele cita o texto clássico de Hebreus 9:12. Vou ler para você aqui. Não por intermédio do sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santos dos Santos de uma vez por todas, conquistando eterna redenção. Ou seja, a Bíblia não bate com a doutrina do juízo investigativo, inventado para justificar o dia que nada aconteceu, que foi o dia 22 de outubro de 1844, que eles disseram até que foi o Yom Kippur judaico. Não foi. E aí nós observamos que um abismo chama outro abismo, e uma mentira chama outra mentira. Por isso que o adventismo é uma fraude por completo, porque ele é a única seita do planeta que tem essa doutrina mequetrefe, luciférica, chamada juízo investigativo, que nasce da mentira do dia que nada aconteceu. Tá entendendo? Por isso o Gleison tá certo. O que rege o pensamento e o coração adventista é o próprio diabo, que cegou os seus entendimentos. O apóstolo Paulo fala, cegou o entendimento deles, que até hoje a lição do Velho Testamento está sobre os olhos dele como um véu, não entendendo que o Velho Testamento, o Velho Pacto, foi em Cristo abolido. Então assim vive o adventismo, cegados por Satanás, como o Gleison colocou aqui. Aí o Gleison vai citar 3 motivos para entender que Jesus já está no Santíssimo e que o juízo investigativo não existe. O primeiro motivo, estou pondo aí na tela, todas as vezes que o Antigo Testamento menciona através do véu, atrás do véu, ele se refere à separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Por quê? Porque os adventistas tentam pegar os textos de Hebreus e dizer o seguinte, que esse Santíssimo aqui não é o Santíssimo, é um erro de tradução, é o lugar santo. Aí eu fico pensando comigo, como é que pode no céu ter um lugar mais santo que o outro? Na terra dá para entender, tem o átrio, tem o lugar santo no templo, né, e o lugar santíssimo. Como é que no céu vai ter uma divisão de lugares assim e de santidade? Um canto mais santo que o outro. Eu acho até que a Ellen White ela teve a mesma revelação da Valnice Milhomes, que traduziu um livro sobre o trono de Deus, e ela fala que no céu tem lugar mais santo que o outro. Deve ser o mesmo demônio que revelou para uma, revelou para outra, né? Mas voltando aqui para o texto bíblico, né, porque o nosso irmão está falando, e aí ele vai citar Êxodo 20, estou pondo aí na tela, Êxodo 22:33, Levítico 16:2, Levítico 16:12, Levítico 16:15-16, Número 18:7. Todos esses textos mostram que a expressão através do véu e atrás do véu, usada em Hebreus, essa expressão significa que é o lugar santíssimo. Ou seja, Jesus quando vai ao Pai, ele já vai e está à direita do Pai e figuradamente já está no lugar santíssimo. O segundo motivo, o Gleison diz o seguinte, estou colocando aí na tela. Não existe nenhum tipo de representação no Antigo Testamento que corrobore a entrada de Cristo no lugar santo no céu. Pelo contrário, no dia da expiação, representada pela morte de Cristo na cruz, o sumo sacerdote entrava direto no lugar santíssimo. Aí ele cita Levítico 16:15.
Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Aí ele diz o seguinte para você, leitor. Caro leitor, é necessário entender que o intuito de se perpetuar com a instituição religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não possui nenhum limite moral ou espiritual. Vale tudo para defender o seu dogma. Note que até mesmo o ritual do santuário terreno foi distorcido para que essa doutrina pudesse permanecer de pé. Mas você pode estar se perguntando o motivo pelo qual estamos nos detendo tanto tempo neste capítulo, explicando em seus pormenores os erros da doutrina do juízo investigativo. Exatamente pelo mesmo motivo pelo qual a Igreja Adventista se desdobra e não mede esforços até hoje para defendê-la a todo custo. Porque ela sabe que precisa dessa doutrina para poder justificar a sua razão de existir. Sendo assim, nós frisamos mais uma vez o que talvez os membros desconheçam, mas que todos os dirigentes do alto escalão da Igreja Adventista sabem muito bem. Sem juízo investigativo, não há Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, gente, que denúncia gravíssima que o Gleison faz aqui no Descortinando o Adventismo. É gravíssimo. Ou seja, ele está dizendo que a liderança sabe que essa doutrina é fraudulenta, é mentirosa, é engodeira. Mas fazer o quê? Se você tirar o juízo investigativo da seita adventista, ela perde o seu diferencial. Porque todas as demais heresias que eles têm, outros movimentos têm. Aí, para manter a exclusividade, inclusive tem um livro, eu vou ver se eu acho aí depois, de um pastor adventista, dizendo que o que faz da Igreja Adventista uma guardadora de sábado, diferente das demais guardadoras de sábado, é o juízo investigativo. Aí ele fala que é por isso que a Igreja Adventista tem tantos milhões de membros, papapá, por causa do juízo investigativo. Então guardar o sábado não é relevante, mas sim a doutrina do juízo investigativo. Ele chega a blasfemar da doutrina sabática adventista para dizer que essa doutrina só tem significado se estiver acoplada ao juízo investigativo. E o terceiro motivo, e eu vou encerrar, ele diz assim, o Gleison: o livro de Hebreus deixa claro que ao ascender ao céu, Cristo não entrou no lugar santo do santuário celestial, mas sim assentou à direita do Pai. Aí ele vai citar Hebreus 1:3, que diz assim: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, está dizendo que Jesus está à direita do Pai. Ora, se ele está à direita do Pai, como é que figuradamente ele não está no Santíssimo? Ou tem algum lugar mais santo do que estar à direita do Pai? E aí ele vai citar Hebreus 10:12, assentou-se à direita de Deus. Vai citar Atos 7:54-58, quando Estevão está sendo apedrejado, que ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então o Gleison vai concluir, diante desses 3 pontos, veja, só citando Hebreus, ele vai concluir que a doutrina do juízo investigativo não é factual e não é bíblica. Então ele fecha a questão arrebentando com a exegese adventista. Sem contar que ele já explicou sobre Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Quem quiser PDFs sobre o juízo investigativo, está aí meu WhatsApp, entre em contato comigo, eu mando para você. E você que ainda não tem esse livro aqui, Descortinando o Adventismo, lá pela Amazon, site da Amazon, entra lá, procura, eu vou pôr o link aí na descrição do vídeo. Custa R$ 39,90 esse livro de quase 500 páginas. Adquira, leia, estude. Se você tem família envolvida com essa seita, dê de presente. Agora é amigo secreto, olha que presentão. Presenteie os seus familiares e vamos divulgar a verdade. Porque, segundo algumas estatísticas, há 20 milhões de pessoas escravizadas
neste engodo, nesta mentira, nesta arapuca chamada Adventismo no Sétimo Dia. Então vamos, junto com o nosso irmão Gleison Percy e tantos outros que já estão se libertando, vamos ajudar as pessoas a conhecer o verdadeiro evangelho da graça e não da lei. Amém? Gente, eu só fiz esse vídeo para divulgar o nosso amigo aqui, Gleison Percy, o livro dele, Descortinando o Adventismo. Entra lá no Amazon, pede, tem o PDF também, você pode comprar, é mais barato. Eu queria ter dinheiro para comprar 20 milhões de exemplares e dar um para cada adventista. Tenho certeza que Jesus ia fazer uma grande obra na vida deles. Gostou do vídeo? Então, simplesmente curta, divulgue, compartilhe e se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.